Voltei. Salve, salve pessoal, e aí, tudo na boa? Meu nome é Bruno Vaz, eu sou fotógrafo e tenho um negócio de fotografia e também sou produtor de conteúdo. Se você me acompanha há algum tempo, você percebeu que em 2025 eu não produzi conteúdo e é esse o assunto que eu vou estar falando aqui, mas também quais serão os rumos do canal. Eu já vou dar um pequeno spoiler, o canal não vai acabar, mas ele vai passar por uma grande mudança e quem vai sair ganhando vai ser você e também eu, porque eu vou estar confortável em produzir novos conteúdos que eu vou estar falando aí no decorrer do vídeo. Então, vem entender essa história e vem ficar comigo aqui até o final, que você vai entender tudo que está acontecendo no canal e tudo que vai acontecer no canal a partir de agora. Preparei uma colinha aqui para eu poder estar me orientando, estar estruturando melhor esse vídeo, estar trocando uma ideia sincerona com você aí. O canal que você conhece, ele vai acabar e é por um bom motivo. O ano passado eu tive uma crise de produção de conteúdo, se é que esse nome existe de fato, mas sim, eu passei por essa crise. E para enfrentar essa crise, eu resolvi primeiro colocar o pé no freio e falar, beleza, preciso aí refletir o que está acontecendo, o que está rolando. E enquanto isso, eu estava trabalhando aí, fotografando, produzindo campanhas para shopping, para colégios, para moda, enfim, fiz bastante coisa o ano passado. Mas a minha crise era em relação ao canal, à produção de conteúdo. E a primeira coisa que me veio em mente foi o seguinte: o que eu estava produzindo lá fora, na carreira de fotógrafo, não estava refletindo aqui dentro no meu canal, ou seja, o conteúdo que eu estava produzindo aqui no canal não refletia o que eu fazia lá fora. Sim, a edição de fotografias, que é o que eu gosto de fazer também, ela é só uma parte do todo da carreira do fotógrafo, ou seja, ela é só uma etapa antes da entrega do seu material pro seu cliente, ou seja, eu estava fazendo só essa parte e isso estava me deixando bem feliz. Eu não aguentava mais ficar sentado naquela mesa fazendo as aulas, por mais que eu goste de edição de imagens, eu estava sentindo que eu estava aí angustiado, né? Ou seja, tinha outros sentimentos ali batalhando, estava com vontade de produzir outras coisas. Só que aí, o que que eu iria produzir? Então aí que estava a raiz da crise, né? Eu estava sentindo que eu estava com sentimentos represados, enfim, eu estava querendo colaborar muito mais com a criação de conteúdo, com a maneira que eu gosto de produzir conteúdo, só que eu não sabia exatamente o que e nem como. Foi aí que eu fiz essa pausa na carreira de produção de conteúdo, óbvio, e continuei fotografando. E resolvi também estudar mais, ou seja, eu comprei mais livros, eu adoro ler, então eu comprei vários livros que eu já estava querendo comprar há bastante tempo e caí numa imersão de leitura aí desde abril do ano passado até dezembro. E foi aí que eu me reencontrei, né? Eu entendi realmente qual que era o caminho que eu deveria seguir, ou seja, eu tive que ajustar a rota na produção de conteúdo. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Vou estar falando no final aqui quais será esse tipo de conteúdo que eu vou estar produzindo. Então eu caí de cabeça, li vários livros, li 40 livros o ano passado. E vou continuar lendo mais, porque eu adoro ler. Eu comprei quase 100 livros e ainda falta bastante coisa para ler, né? Tem alguns aqui na biblioteca e tal, tem alguns livros antigos que eu resolvi dar uma folhada aí. Enfim, e eu sempre levei o canal de uma forma secundária. Eu estava até no modo automático, né? Eu andei refletindo e entendi que eu estava no modo automático. Então, eu estava trabalhando, eu estava fazendo minhas campanhas, fazendo meus retratos, viajando. E sempre que dava um tempo, eu fazia as aulas de edição e também fiz diversas lives o ano passado. E eu entendo, né, que eu colaborei com vários fotógrafos, tem milhares de views no meu canal, só que isso não estava me deixando feliz. Mas, como eu disse, eu sempre deixei o canal com uma segunda opção para poder produzir alguma coisa aqui e ali, mas sempre focado na edição. E por não pensar nisso durante muito tempo, isso foi criando essa agonia que chegamos aí à crise que eu comentei no começo do vídeo. Bom, eu resolvi então estudar, refletir, e eu cheguei numa conclusão meio óbvia, parece meio óbvia falando, mas o que que eu iria fazer a partir de agora? Já que eu não queria falar somente sobre edição, eu teria que falar outros assuntos para ajudar outros fotógrafos, né? Mas eu vou estar falando mais para frente. Toda essa reflexão, ela precisava também de uma mudança, não só uma mudança na mentalidade, mas também uma mudança física. E essa mudança física acabou refletindo no meu QG. Eu chamo essa sala aqui de QG, que é o lugar onde eu edito minhas fotos, onde eu faço reuniões com os clientes e onde também eu gravo conteúdo. Ele é um estúdio também. Só que ele estava aí meio capenga, então eu resolvi literalmente colocar a mão na massa e resolvi reformar, reformei parede, pintei as paredes, eu também mudei o piso aqui, enfim, deixei um lugar aconchegante, um lugar literalmente com mais clareza para eu poder estar refletindo essa nova fase e também estar trabalhando num ambiente que eu me sinta mais à vontade. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, eu vou ligar minha câmera aqui para vocês darem uma olhada geral e também conferirem como que vai ser essa nova linguagem aqui do canal, onde eu vou estar mostrando tudo. Aí, agora sim. Então, esse é
novo QG, então você pode ver também a minha luz que eu estou usando aqui, meu computador com a minha colinha para a gente estruturar melhor essa aula, o fundo, você vê tudo aqui. Estou usando uma fisheye, cara, eu adoro fisheye, inclusive é uma lente que eu já tive para minha DSLR lá antigamente quando eu fotografava shows, que eu vou estar falando mais para frente, enfim, vou estar falando muitos assuntos aí mais para frente, tanto nesse vídeo quanto nos próximos vídeos, mas eu queria que você desse uma olhada aqui, como que ficou, como que tá funcionando, porque eu quero fazer nessa pegada mais fluida mesmo, essa pegada aqui mostrando os bastidores, sem esconder nada de vocês, porque é assim na vida real, né? A gente precisa mostrar os bastidores, mostrar como funciona, mostrar o que dá certo, mostrar o que dá errado, enfim, essa também é uma linguagem que eu gosto e que eu vou estar aí utilizando nos meus vídeos. E toda essa mudança e toda essa reflexão me fez olhar para o passado e ver da onde que eu vim, como que eu comecei. E eu vou dar uma resumida na minha história aqui para você entender meu background, né? Eu não comecei ontem, nem mês passado, nem ano passado, nem há 5 anos atrás. Eu comecei há muito tempo atrás, porque eu já sou quase um senhor, eu sou um ancião já, mas eu comecei a fotografar em 2009. Mas antes, eu fiz um curso de web design, que era basicamente um curso para você criar sites. E foi bem na época aí que o iPhone foi lançado, ou seja, há quase 20 anos atrás, em 2007. Então foi aí que eu comecei a me envolver mais com a comunicação, com a parte visual mesmo. Eu adoro design. E depois eu fiz um cursinho básico de fotografia, que inclusive vale um vídeo bom para falar sobre cursos presenciais de fotografia. Estou pensando em fazer um roteiro aí e falar melhor sobre esse universo dos cursos presenciais. Mas voltando aqui, eu fiz um curso de fotografia, porque eu já estava apaixonado por fotografia, e depois eu fiz uma faculdade de design gráfico, porque eu adoro a parte visual, eu adoro design, eu adoro fotografia, eu adoro audiovisual, então eu fiz a faculdade de design gráfico. Em paralelo, eu comecei a fotografar em 2009 e em 2010 eu comecei realmente ali a fotografar bastante. Então, as minhas fases na fotografia foram várias. E a primeira foi fotografando shows, porque eu ia em muitos shows, em shows de hardcore. Pra quem não sabe o que é hardcore, é um som bem maneiro aí, mas eu ia muito em shows underground de hardcore, então eu fiquei algum tempo, 2 anos aí fotografando shows, e eu fiz o meu primeiro movimento de mudança de nicho, que eu fui para baladas. Shows não davam tanto dinheiro assim, e eu fui para baladas. Então eu fotografei baladas e eu odiei fotografar baladas. Um dia eu vou falar sobre esse assunto aí, sobre não gostar do nicho, mas enfim, eu fotografei baladas aí durante quase um ano e comecei a fazer um novo movimento. Então eu fui para a TV. Isso mesmo, eu fotografei um programa de TV aqui para RPC. Para quem não sabe, a RPC é a filial da Globo, então ela retransmite a programação da Globo e também traz aqui os programas do Paraná, de Curitiba e tudo mais. Então eu fotografava um programa chamado Estúdio C, fotografava os bastidores e tudo mais. E o mais legal dessa fase, dessas 3 fases, é que eu criei muito network. Ou seja, um bom fotógrafo precisa ter, além de tudo, uma boa fotografia, né? A fotografia, ela é o seu produto e, claro, muito network. Então essa fase, ela foi muito importante para eu criar muito network. E aqui a gente vai para a próxima fase, que é a fase dos retratos, que é o que eu sou apaixonado. Então eu comecei a fazer retratos femininos, retratos corporativos, lá na época que não era tão falado assim, e também retratos com bandas, já que eu tinha formado um bom network na época dos shows, então eu comecei a fazer fotos promocionais para bandas. Então vou até colocar alguma coisa aqui do meu Flickr. E para quem não sabe o que é o Flickr é uma plataforma onde você publica suas fotos em alta resolução, e ela foi bem famosa lá no final dos anos 2010, ou seja, na real, lá nos anos 2008, 2009, então é uma espécie de portfólio online, então tenho bastante coisa lá, fotos de shows, as fotos das bandas, enfim, vou estar colocando aqui na tela para vocês darem uma olhada. Então esse início ele foi muito importante porque eu criei as fotografias de bandas, fotografia promocionais de bandas, que foi uma estratégia que eu utilizei para chegar no nicho que eu queria, que é a publicidade, que é o nicho que eu tô até hoje. Ou seja, há 12 anos eu vivo de fotografia graças a um bom posicionamento no nicho. Ou seja, eu criei uma marca pessoal forte e fui para a publicidade, que é um nicho aí muito exigente, né, que precisa de uma parte técnica aí muito refinada, uma linguagem muito refinada e, claro, uma marca pessoal muito forte, porque você lida com grandes orçamentos, com grandes campanhas. E foi aí que eu me estabeleci e comecei a viver de fato de fotografia. Essa parte da minha trajetória como fotógrafo merece um vídeo à parte e sim, eu vou fazer esse vídeo aí para vocês entenderem como que foi esse começo com os detalhes e também pegarem estratégias, roubar as estratégias para vocês e aplicarem nos seus negócios.
Mas a questão é que eu fiz muitos trabalhos de fotografia. Eu trabalhei com grandes marcas como Budweiser, Philco, Britânia, VAP. Eu viajei o Brasil, conheci vários estados do Brasil que eu nunca imaginei que ia conhecer, graças à fotografia. Fotografei rede de colégios, fotografei faculdades, fotografei campanhas de shopping, que era um negócio que eu pirava, e eu fiz aí campanhas de shopping. Eu fiz muita coisa graças a um bom posicionamento num nicho que eu gosto, que eu me identifico. Só para vocês entenderem que eu não comecei do nada, e esse é um pouco do background aí que eu quis trazer para vocês, trazer algumas fotos aí para colocar na tela também, porque a gente vê que tem muitos vendedores de curso, né? A gente vê os gurus da fotografia aí só vendendo curso, e você nunca vê o portfólio do cara, você nunca vê o histórico, o background, só vendedores de curso, só esses gurus da fotografia. Por falar nisso, né? Eu vou ter que tocar rapidamente nesse assunto. Não sei você, mas eu detesto esses gurus da fotografia, eu não aguento mais ver eles aí, eu acabo aí me distanciando dessa galera. Porque, cara, vendedores de sonho, vendedores de promessas, cara, isso me enche o saco, eu não aguento mais ver. Porque, cara, no mundo real, no mercado real, você aprender só uma habilidadezinha, ela não vai suprir todas as suas necessidades. A carreira de fotógrafo, ela é muito mais completa. Não digo complexa, ela é muito mais completa. Você precisa de muitas outras habilidades para você conseguir sobreviver no mercado, para você conseguir construir uma marca pessoal forte, um bom posicionamento e, claro, ter um produto foda, né? A tua fotografia, ela precisa ser foda, então você precisa dominar técnicas, dominar métodos para você ter uma boa fotografia e aí você conquistar clientes, você entender como vender para os seus clientes. Enfim, é muito mais completo do que simplesmente como os gurus da fotografia costumam apresentar, que é só você comprar o método dele e que pronto, né? E a gente sabe que essa estratégia de vendas, ela vem lá dos gurus do marketing digital, lá da Gurulândia. Então, esses fotógrafos aprenderam essas manhas aí e durante muito tempo eles conseguiram vender muitos cursos, mas ao mesmo tempo deixaram aí muitos fotógrafos frustrados, porque a gente sabe que esses cursos, eles acabam tendo uma conversão de apenas 1%, né? 1% do quê? 1% da promessa do guru da fotografia. Então, tem guru que fala aí que você vai faturar 20 mil reais. Você já deve ter visto isso, né? 20 mil reais em tantos dias, que se você aprender a edição mágica do tal guru, você vai se tornar uma referência, né? Como se fosse simples assim, né? A carreira do fotógrafo é uma construção, não é só você fazer um métodozinho que pronto, virou a chave. Mas enfim, eu quis falar um pouco disso porque é algo que me incomoda, eu acho que incomoda muita gente, e eu acredito que hoje os fotógrafos estão mais maduros, mesmo quem está começando, né? Está querendo investigar mais sobre o mentor que está ensinando algo, está indo mais atrás, está mais preocupado porque, pô, dinheiro não dá em árvore, o tempo ele passa, você investe às vezes muito tempo naqueles cursos longos e não dá resultado, então eu acredito que os fotógrafos de hoje estão buscando mais conexão, buscando algo verdadeiro. E é isso que eu quero trazer aqui vocês com proposta, essa proposta, esse novo projeto aqui do canal. E só uma curiosidade aqui, eu fiquei gravando durante 10, 15 minutos e eu percebi que o cartão já estava cheio, então eu perdi esse conteúdo, então eu estou regravando. Mas vamos lá. Durante todo esse hiato, essa reflexão e toda essa crise que gerou aí sobre produção de conteúdo, eu cheguei na resposta, né? Aquela coisa tipo meio de filme, assim, meu Deus, tive a iluminação óbvia, que é, basicamente, produzir um conteúdo único que você nunca viu na vida, porque esse conteúdo, ele é baseado na minha história, ele é baseado no que eu vivi, na minha perspectiva, como que eu vejo o mercado, como que eu vejo a carreira, como que eu estruturo o meu negócio, como que eu deixo o meu negócio organizado, como que eu faço um negócio ser lucrativo. Eu quero trazer realmente o que funciona na minha carreira, eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero abrir aí a caixa preta e mostrar para vocês o que funciona, né? Por que a organização de um negócio é tão importante? Por que a estratégia é tão importante? Por que ter um produto foda, né? A fotografia é o seu produto. Por que ela precisa ser foda? Por que o teu cliente precisa estar satisfeito com a sua fotografia? Enfim, tudo isso eu quero mostrar para vocês aqui através dos meus conteúdos. Mas eu quero estar falando aqui com fotógrafos que se identificam com essa perspectiva única, com essa maneira de lidar com a carreira, lidar com a vida, né? Com essa filosofia de levar a carreira de uma forma leve, de forma tranquila, mas claro, sempre colocando dinheiro no bolso, afinal de contas, você tem um negócio de fotografia e o negócio ele precisa dar dinheiro, mas também ele precisa te deixar em paz, ele precisa atrair clientes corretos, né? Clientes que pagam o valor que você julga que é justo para o seu trabalho. Enfim, eu quero atrair essa galera que tem um pensamento estratégico, né? Que tem uma visão mais estratégica, que pensa em construir uma marca pessoal forte, resistente ao tempo, né? Porque a fotografia está mudando aí a cada 6 meses, muda alguma coisa, né? Então, você precisa construir uma marca pessoal forte, que resista ao tempo, um negócio sólido, que também se adapte a essa mudança, mas você, com uma marca pessoal, você
consegue aí moldar o seu negócio, adaptar o seu negócio. E para isso, eu vou estar apresentando os meus sistemas, os meus frameworks, os meus métodos, as minhas ferramentas que eu utilizo, o que eu utilizo, né? As estratégias aí para poder vender mais, as estratégias para poder ter uma foto com uma estética que se conecte aí com a sua identidade e não simplesmente pegar alguma coisa genérica e aplicar no seu trabalho, mas sim que você consiga aplicar o seu lado artista, né, na sua fotografia. Afinal de contas, nós também somos artistas, mas também tem que pensar do lado do negócio. É essa galera que eu quero estar me conectando aqui no canal, que eu quero estar contribuindo com a produção de conteúdo para estar agregando na carreira, na vida de quem for se conectar aqui com os conteúdos que eu vou estar produzindo. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, você deve estar curioso, né? Você já entendeu a minha crise, as minhas reflexões, um pouquinho da minha história aí na fotografia, e agora chegou a hora da resolução desse problema, né? Da crise, agora chegamos à resolução. Que tipo de conteúdo você vai encontrar aqui no meu canal? Já dei um pequeno spoiler, se você for mais ligeiro aí, você já entendeu um pouquinho do conteúdo que vai vir, mas aqui eu pontuei o que vai vir. Vou até pegar o meu computador no colo aqui, vamos lá. O que você vai estar encontrando aqui? Cara, uma parada que eu tenho vontade de fazer há muito tempo são masterclass. Se você não sabe o que é masterclass, masterclass é basicamente aquelas aulas maiores, né, de 1 hora, 2 horas, em que o produtor de conteúdo ensina algo de forma profunda. E é isso que eu tenho vontade de fazer. Eu morro de vontade de fazer aulas de iluminação. Iluminação é uma coisa que eu estudei há 15 anos atrás e me aperfeiçoei e apliquei isso na publicidade. Então, eu manjo de iluminação com flash, com LED, luz mista, luz natural, fotografia em estúdio, fotografia externa, enfim, tenho vários exemplos disso. Eu vou até colocar alguma coisa aqui na tela se eu lembrar na hora da edição, mas é uma coisa que eu quero ensinar porque dá muita diferença. Então eu quero produzir uma masterclass dessa totalmente gratuita aí, com material de apoio para você baixar, para você estudar, imprimir, enfim. Eu quero produzir esse tipo de conteúdo, essas masterclass. Cara, eu piro numa masterclass, eu quero fazer, não sei se eu vou fazer ao vivo, se eu vou fazer gravada, mas é um tipo de conteúdo que eu quero produzir. Mas não só masterclass de iluminação, penso em edição, obviamente, fazer um mini curso de edição aí com técnicas essenciais, por exemplo. Então, é uma coisa que eu quero fazer e deixar aqui no canal do YouTube para você consumir, para você aplicar no seu trabalho e você já ter resultado de forma gratuita. Outra coisa que eu quero fazer também, eu quero experimentar novas linguagens. Como eu disse, né, eu adoro a lente fisheye, que é uma lente que eu usava na época de shows. Cara, eu pirava nessa lente aí e eu quero voltar a usar ela, né? Agora eu tenho uma aqui pro meu celular, eu quero fazer vídeos em parque, em praia, vídeo de viagem, eu quero mostrar bastidores, cara, eu quero mostrar o real, como que é a vida real, né? Como que é um dia de uma fotografia publicitária, né? Ou como que é todo o processo, como que é falar com o cliente, receber briefing, falar com o cliente, fazer reunião, planejar, ir lá e fotografar, viajar, ir no estúdio. Eu quero mostrar isso, eu quero fazer talvez esses vlogs, enfim, são muitos formatos que eu tô pensando aqui, que eu quero trazer. Como eu disse, né, essa minha reflexão, ela me trouxe muitos insights do que eu posso fazer em relação à criação de conteúdos e, claro, criação de conteúdos que vá agregar para quem estiver me acompanhando aqui, para quem quiser evoluir, para quem quiser realmente aprender de fato como que funciona o mercado. Eu quero mostrar, como eu disse, né, o meu dia a dia e tudo mais. Mas vamos lá. O segundo ponto aqui sobre a criação de conteúdo é o seguinte: esse negócio e a criação de conteúdo aqui, coloquei o computador ali, mas vamos lá. E a criação de conteúdo aqui, ela é um negócio também. É isso, eu também quero deixar bem claro para vocês, né? Sem migué, sem nada. Meu Deus, estamos fazendo isso porque eu sou a Madre Teresa. Não, aqui também é um negócio e eu quero construir uma escola de fotografia online, né? Mas, cara, uma escola de fotografia baseada no mercado, para você realmente se tornar um profissional desejado pelo mercado, sem migué, sem promessa. Cara, eu odeio essas promessas mirabolantes, né? Megalomaníacas, que, meu Deus, você vai aprender o meu método e você vai ser o pica das galáxias da sua região. Cara, você não precisa ser o pica das galáxias, você precisa ser um profissional foda, é isso. Aí se você vai estar lá no primeiro lugar, cara, aí vai com o tempo da construção da sua marca. Mas se você está começando do zero aqui, você vai ter que subir uma escadinha. E é isso, eu quero mostrar a real para vocês. Não quero te dar essa promessa maluca, essa promessa megalomaníaca. Eu quero mostrar a realidade através dessa escola, que é algo que eu tenho muita vontade de fazer. Penso em fazer uma mentoria, por exemplo, mentoria para quem quer acelerar os processos, para quem quer entender realmente os detalhes dessa caixa preta, que é a carreira, das coisas que eu utilizo na minha carreira. Eu quero
fazer uma mentoria, por exemplo. Eu quero criar mini cursos rápidos, completos de iluminação, de edição, de posicionamento. Enfim, são várias ideias ainda que eu tô pensando aqui, que tá borbulhando na minha cabeça. Inclusive, deixa nos comentários aqui o que você tem dificuldade, o que você quer aprender. Mas, cara, sem ser aqueles cursos de 200 aulas que você vai ficar 6 meses fazendo. Não, uma parada... Quero fazer uma parada rápida. Você vai lá, vai direto ao ponto, já aplica no seu trabalho, já tem resultado, já coloca dinheiro no bolso, já se sente melhor ali com você sendo um fotógrafo mais profissional, um fotógrafo mais requisitado. É isso que eu quero. Quero criar essa comunidade, né? Que é o meu próximo tópico aqui, que eu quero, sim, criar uma comunidade. Cara, nada melhor do que você andar com pessoas que pensam parecido com você, que têm a mesma perspectiva, não? Uma perspectiva semelhante ali, um pensamento semelhante, porque o que a gente mais vê na internet é uma desunião dos fotógrafos. Cara, esses dias eu tava no Instagram e aí eu vi o Threads ali, né? Sempre aparece o Threads. Eu vi o Threads ali, né? Uma postagem no Threads. E, cara, uma fotógrafa perguntando sobre equipamento, né? Qual equipamento comprar, né? Aquela dúvida que todo mundo já teve, né? Qual câmera eu compro e tal. E, pô, a menina foi esculachada. Os fotógrafos lá, os caras mais velhos, esculachando a menina. Porra, ela só fez uma pergunta simples. Então, eu não quero, inclusive, essa galera tóxica aqui me seguindo, né? A galera aqui acompanhando meu canal. Eu quero pessoas que contribuam. Pô, é só responder uma pergunta simples, né? Se você vai perder 2 minutos da sua vida, que faça ali um comentário construtivo. Então, é essas pessoas que eu quero para a comunidade. Pessoas que querem crescer, pessoas que querem crescer de forma natural, né? De forma fluida aqui, de acordo com o que acontece no mercado, sem toda aquela pressão maluca, meu Deus, usando aqueles gatilhos mentais que os marqueteiros adoram, né? Corre que tá acabando, é a oportunidade do ano, sabe? Aquele tipo de coisa que os gurus usam que eu já tô de saco cheio. Eu quero criar uma comunidade com fotógrafos que prezam por uma fotografia com uma boa estética, fotografias criativas, mas também que levam a fotografia como negócio, né? Um negócio sólido de fotografia, que gostam de trocar informações, que gostam de crescer juntos, que não tem inveja aí do coleguinha que tá ganhando mais, ou aí tem inveja que o fotógrafo tá viajando mais, sabe? Eu quero uma galera aí bem mais de boa, mais pé no chão, uma galera mais realista, que queira crescer juntos. Afinal de contas, é assim que o mercado cresce. E eu não tô falando aqui que eu vou mudar o mercado, meu Deus, vou revolucionar o mercado da fotografia. Não é isso. Eu quero atrair uma galera massa, cara. Não é quantidade, que é qualidade. É trazer pessoas, como eu já disse, né? Vou repetir, pessoas que pensam parecido, pessoas que querem ter essa leveza na carreira, querem ter fotos criativas, fotos fodas, querem viajar, se for seu caso, né? Se for seu caso, viajar, ou querem ter um negócio aí, um estúdio bacana. Porra, é isso que eu quero. Eu quero trazer, eu quero atrair esse tipo de público aqui para o meu canal. É essa galera que eu quero andar. Então eu tenho muita vontade de criar uma comunidade. Depois a gente vê qual plataforma a gente vai, se vai para o WhatsApp, se vai para o Discord, se vai para uma outra plataforma, mas eu quero criar uma comunidade, porque isso é o mais importante. Eu vejo, como eu disse, né, muita desunião na internet e eu quero trazer pessoas, filtrar essas pessoas que têm aí uma positividade, que têm uma visão de mundo mais, cara, mais positiva mesmo, né? Que tem aí essa leveza e já excluir a galera tóxica aí que, cara, não quero, sai fora do meu canal. Mas é isso, galera. E se você chegou até o final desse vídeo, me diz aí o que você acha dos novos rumos do canal, se você tem alguma sugestão para poder agregar aqui no canal. Me diz aí também o que você imagina para sua carreira em 2026, quais são as suas dificuldades. Bora trocar uma ideia sincerona aqui nos comentários, porque eu acho que é isso que está precisando o mercado da fotografia, um papo mais aberto, um papo mais sincero. Não se esqueça que todos os meus links estão na descrição, bora dar uma olhada aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.